Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de fechamento do mercado. Um dia negativo lá em Chicago, quedas até consideráveis que acabaram devolvendo aí parte não, quase todo o ganho da soja ao longo da semana. Nessa sexta-feira esse ganho foi praticamente todo devolvido. A gente obviamente quer entender por quê e quem nos ajuda a entender um pouquinho desse mercado hoje é a minha colega aqui no Notícias Agrícolas, Carla Mendes, jornalista especialista aí no mercado da soja, que desde manhã está acompanhando toda a evolução dos preços lá em Chicago. E, como eu disse, Carla, encerrando aí de forma negativa e bastante negativa, 19 pontos de queda aí nos principais vencimentos. O que aconteceu? O que você acompanhou ao longo do dia que justifica essa virada de Chicago? Que é sempre um prazer dividir a bancada com você, ainda mais para a gente conversar com a nossa audiência. E de fato, né, Alex, nós tivemos uma sexta-feira bem difícil que começou bem tranquila. Né? O mercado caminhava de lado, sem grandes oscilações bastante tímidas, e na sequência o mercado foi intensificando as suas baixas, e em parte boa parte disso veio do óleo. O óleo despencou hoje, Alex. Nós temos aí quase 4% de queda entre os futuros do óleo negociados na Bolsa de Chicago. E isso foi promovendo ali uma intensificação das baixas da soja em grão. O farelo de soja tentava se segurar em campo positivo e era um equilíbrio para o mercado. E até algumas notícias do cenário fundamental também ajudavam nesse equilíbrio. Mas o mercado financeiro também entrou num momento ali mais amargo de maior aversão ao risco depois que os dados do payroll americano foram divulgados. Esses dados criaram uma frustração no mercado, essa aversão ao risco se intensificou, todas as commodities passaram para o vermelho, fecharam com baixas bastante significativas, e na Bolsa de Chicago quem liderou essas perdas entre os grãos foi a soja, que fechou com quase 2% de queda. Muito bem, então vamos por partes. Quando você fala do movimento do óleo, tem explicação para essa queda forte do óleo? Tem, Alex. Durante toda essa semana, muito se falou sobre e se discutiu e se monitorou as relações comerciais entre a China e o Canadá. Inclusive, o grupo do Crop Tour, capitaneado ali pelo seu Ginaldo Souza, o Crop Tour Grupo Labore Notícias Agrícolas, está no Canadá visitando lavouras de colza, que vão dar, então, origem a esse óleo de soja, de canola, perdão, e essa relação está pautada ali no óleo de canola. O Canadá tarifou carros elétricos chineses em cerca de 100%. Isso promoveu uma disrupção muito forte nas relações comerciais dos dois países. A China respondeu proibindo a importação de canola pelos chineses e também de óleo de canola. Isso pode até migrar em algum momento a demanda chinesa para o mercado americano de óleo de soja e até mesmo alguma coisa de óleo de canola, mas em especial óleo de soja. Até que isso aconteça, o mercado entende primeiro essa proibição da China. Então, essa relação comprometida entre chineses e canadenses pesou muito no mercado de derivados hoje, no mercado em especial de óleos vegetais, e o óleo de soja sentiu muito. Já tinha esse fator, tinha esse peso agressivo, veio sentindo também as baixas do petróleo. O petróleo fechou com quase 2% de queda, tanto para o Brent, que é negociado na Bolsa de Londres, quanto para o WTI, que é negociado na Bolsa de Nova York. Então, os dois pesaram bastante, esses dois fatores, e o óleo despencou. Como eu falei, quase 4% de queda só nesta sexta-feira. Ao longo da semana, o mercado de óleo teve também uma semana bastante volátil, chegou a testar altas importantes, mas fechou então a semana nesse vermelhão. Muito bem. O outro fator que você citou foi o mau humor do mercado financeiro. E você falou de payroll. Explica pra gente o que é isso, cara. O payroll é o dado, são os dados de geração, de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, né, Alex? Esses números vieram um pouco aquém do que o mercado esperava, e o andamento da economia norte-americana agora, ele é quase um mistério, né? Então, ele tem dados fortes para alguns setores, baixos para outros, e principalmente se a gente pensar no impacto disso para a inflação e como e quando vai efetivamente começar o corte de juros por lá, todos os dados que partem, portanto, da economia norte-americana, eles têm um peso grande agora no mercado, né? Porque tem essa expectativa de que agora, em setembro, comece o corte de juros nos Estados Unidos. Então,
do payroll dos Estados Unidos, que são essa criação de empregos, essa criação de vagas, ele veio aquém do esperado, frustrou o mercado e aumentou a aversão ao risco. Ou seja, né, nossa audiência está cansada de saber, mas não custa contextualizar. Quando o mercado fica mais apto a buscar ativos mais seguros, como o próprio dólar, que fechou em alta, o dólar index, e o dólar comercial no Brasil vai caminhando também para fechar em alta frente ao real. Então, nós temos esse cenário. Então, os agentes do mercado saem de ativos mais arriscados, como as commodities, por isso todas elas fecharam em quedas consideráveis, os índices acionários americanos também cederam e vão partir para ativos mais seguros. Eu tenho aqui algumas informações apontando que no mês de agosto foram reportadas 142 mil novas vagas nos Estados Unidos, abaixo da projeção do mercado de 164 mil. O número referente a julho foi revisado para baixo de 99 para 89 mil. Então, há essa situação, esses números partem de uma compilação da Agriinvest Commodities e trazem essa condição. E olha só o que dizem os analistas, Alex. A queda no número de novas vagas de trabalho nos Estados Unidos reforça a expectativa de que o Federal Reserve poderá cortar a taxa de juros americana já a partir desse mês de setembro. Muito bem. Agora, temos tendência, Carla, o que pode acontecer com a soja diante desse movimento? Na verdade, foi uma gangorra, né? Começou positivo e encerrou negativo. E para a semana que vem, que fatores vão influenciar na análise do mercado e principalmente o que pode acontecer com os preços? Alex, na semana que vem a estrela da semana é o relatório do USDA. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos vai trazer na quinta-feira, dia 12, o seu novo boletim mensal de oferta e demanda. As expectativas para esse relatório são de que haja ajustes ali no número da safra norte-americana, porque o que nós vimos em agosto, o USDA estimando uma safra de soja de 124,9 milhões de toneladas para os Estados Unidos. O ProFarmer veio semanas depois apontando um número bem maior, de 129 milhões, algo que não é comum. Nós até comentamos isso no dia da divulgação do ProFarmer, que o ProFarmer e o USDA nunca andam juntos e geralmente os números do ProFarmer são bem mais conservadores, porque eles são ali um reflexo da visita dos campos, dos técnicos do ProFarmer aos campos americanos. Dessa vez a safra é tão boa, Alex, e o nosso Crop Tour que está lá nos Estados Unidos também está registrando isso, que o ProFarmer trouxe esse número quase 5 milhões de toneladas maior do que o USDA estimou em agosto. Então, é esperado um ajuste nesse número do USDA. Claro que ainda há um intervalo grande de expectativas, tem gente falando em até 130, 131, 132 milhões para os mais otimistas para a safra dos Estados Unidos. E haja quem acredite também que possa haver uma pequena correção ali para baixo na produtividade. Mas até o que os tours... a gente está vendo nas últimas 2 semanas aí uma condição mais seca para a safra lá americana, né? Inclusive, isso foi um fator que, tirou do índice de qualidade, de qualidade da safra das lavouras americanas, né? Nós perdemos ali 2 pontos percentuais no índice de lavouras em condições boas ou excelentes de soja nos Estados Unidos, aumentando o índice de lavouras em condição regular. Importante dizer que o índice de lavouras em condições ruins ou muito ruins não se mexeu na semana, e esse foi um fator também de suporte e combustível para a alta dos preços da soja em Chicago, né? Então, não só há essa condição de tempo mais quente e seco, como a previsão de que continua essa condição para algumas áreas ali do Corn Belt. E a atualização das condições de lavouras também vai ser um fator importante de acompanhar, então, semana que vem. Vai ser sim, segunda-feira sai o relatório, ele chega sempre depois do fechamento do mercado, o mercado fecha em torno de 13h15, 13h30 horário de Brasília, da tarde, e o relatório sai às 5 horas. Então, o mercado vai especular e na terça-feira vai terminar de reagir. Já na noite da segunda-feira, quando o mercado retoma, ele já vai sentir um pouquinho. Então, o que a gente pode ver é realmente essa condição se mexer talvez para baixo, mais uma vez por conta dessa condição climática. Mas em contrapartida, Alex, o que também preocupa o mercado e pode ser um fator de pressão, embora essa vai ser uma semana de ajuste até quinta-feira pela espera do USDA, é a possibilidade
do início da colheita americana. Então já pode começar a ter colheita, inclusive não só de soja, mas talvez de milho até, que o milho é plantado mais cedo pelos americanos do que a soja. Então nós já podemos ter esse início de colheita de soja nos Estados Unidos também entrando aí no radar do mercado. E aí a gente vai sentir uma pressão sazonal, tradicionalmente acontece em tempo de colheita, ainda mais em tempos de safra cheia. E os analistas e consultores de mercado durante toda a semana falaram sobre isso e apontaram essa possibilidade do mercado sentir essa pressão um pouquinho mais agressiva quando os números de colheita começarem a chegar. Muito bem. Falamos do que foi Chicago, expectativas para a semana que vem. Agora, e Brasil, Carla? O que aconteceu por aqui e qual que é o balanço da semana que a gente pode fazer da comercialização por aqui? Alex, foi uma semana positiva, foi uma semana de bons negócios, a comercialização brasileira avançou, tanto para a soja 23-24, o nosso remanescente, que é pouco, é importante dizer também, óbvio, né, ainda é muito, mas no contexto geral é pouco. Inclusive, os nossos prêmios da safra velha seguem positivos, seguem dando ainda bons níveis de preços base porto, e nós temos essa disputa que também tradicionalmente acontece entre as esmagadoras aqui no Brasil e a exportação. As exportações continuam desempenhando bem e o esmagamento também. Só que começa a faltar soja, Alex, em algumas regiões do Brasil para fazer o processamento e atender o mercado de derivados, como é a questão do óleo em Mato Grosso. Está faltando óleo no Mato Grosso porque falta soja para esmagar. Então, há essa situação para a soja 23-24, para o restante da soja 23-24, o que inclusive sinaliza ao mercado que nós devemos ter estoques de passagem apertados para passar da 23 para 24 e para passar do ano de 24 para o ano de 25. E a safra 2024-25, ela também deu boas chances de negócios que foram aproveitadas pelo produtor. Essa semana o Brasil negociou mais de 3 milhões de toneladas de soja, viu, Alex? Até quarta-feira, das 3 milhões que tinham sido negociadas, 2 milhões eram da safra 24-25 e 1 milhão da safra 2023-24. Como foram as outras últimas 2 semanas, essa foi uma semana bastante marcada pela demanda. Então, não só pela demanda pela soja brasileira, mas também pela soja americana. E, embora haja um pouquinho de vantagem dos americanos agora, o que também é normal, o Brasil ainda está no páreo, viu, Alex? E nós vimos a China comprar, na semana passada, por exemplo, 23 barcos de soja. 12 foram dos Estados Unidos, 11 foram do Brasil. Eu falei, a gente está no páreo. E um número que eu queria dividir contigo, aliás, ontem, o Luiz Fernando Gutierrez já apontou esses R$10 por saca a mais, né, nos preços da soja aqui no Brasil na semana. A Safras trouxe um número novo de comercialização nessa sexta-feira, apontando que o Brasil já negociou 22,5% de uma safra estimada pelas safras e mercado na temporada 2024-25 de 171,5 milhões de toneladas. Então, as safras estimam uma produção de soja ainda maior do que o USDA estima, de 169 milhões. Então, nós estamos falando de aproximadamente 38,6 milhões de toneladas já comercializadas. Embora tenha havido um avanço, Alex, nós temos ainda um índice de comercialização que está abaixo da média dos últimos anos. O produtor está reticente por conta desse clima que, nesse momento, traz preocupação. O início do plantio da safra 24-25 do Brasil deve ser um pouco mais lento, em especial no centro-oeste. São temperaturas muito elevadas, muitos dias sem chuva, os níveis de umidade no solo ainda não são os mais adequados. Então, tudo isso vai deixando o produtor ainda contido nas suas vendas. Mesmo assim, essa foi uma semana positiva e o mercado encontrou espaço para negociar e o Brasil, o produtor brasileiro, aproveitou. Muito bem, show de informação. Luciano Porto está dizendo aqui que a Carla está muito bem, faz uma ótima compilação de informações, te dá os parabéns e diz que você será em breve analista sênior. Não começa não, Luciano, querer tirar a Carla da redação não, hein? Haja sal que eu tenho que comer ainda para ser analista sênior, Alexander. Tem que vir na outra vida. Não, mas ele tem razão, o seu poder de compilação e síntese aí das informações é muito legal aqui e fácil da gente entender o que está acontecendo com o mercado.
Eu sou suspeito para falar que eu sou fã da Carla Mendes, a gente já Então, trabalha você é há meu quanto tempo mentor junto? diferente. Não começa a rasgação de seda, não, e vamos lá, Carla. Obrigado aí pela participação, obrigado por nos Mas ajudar a entender um pouco do mercado. Está convidado a voltar mais vezes. quando você quiser, você me chama, que eu tô aqui bem pertinho de você. Você só dá um grito ali do estúdio que eu já tô aqui no Skype, pronto. Combinado. Obrigado, até a próxima. Obrigada, Alex. Até. Tá aí Carla Mendes, especialista em soja aqui do Notícias Agrícolas, com um show de informação sobre o que aconteceu com a soja lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver os preços, final das negociações lá na Bolsa de Chicago, para soja, milho e também para o trigo? De olho na tela. Soja, setembro, 9 dólares e 89 cents por bushel, 19 pontos de queda. Novembro, 10 dólares e 5 cents por bushel, 18,5 de queda. Janeiro, 10 e 22, queda de 19 pontos. E o março, 10 dólares e 36 cents por bushel, uma queda aí de 19 pontos. Quedas, portanto, significativas, fortes, em torno aí de 19 pontos nos principais vencimentos. Vamos ver o milho. Milho também no vermelho. Setembro, 3,83, perdendo 6 pontos mais 25. O dezembro, 4,06, caindo 4 pontos e meio. Março, 4,24, perdendo 4 pontos mais 75. E o maio, 4,35, perdendo 4 pontos mais 25. E para finalizar, a gente tem o trigo. Trigo também no vermelho, como a Carla lembrou, foi um dia negativo para as commodities diante da aversão ao risco. Setembro, 5,53, perdendo quase 8 pontos. Dezembro, a mesma queda, fechou a 5,67. Março, 5,86, perdeu 8 pontos e meio. E o maio, 5,98, queda de quase 9 pontos. São os números de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.